Graça e paz a todos. Como foi a morte de Judas? Judas morreu enforcado mesmo? Mateus capítulo 27, versículo 5 diz: E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Mas em Atos capítulo 1, versículo 18, diz sobre Judas: Ora, este adquiriu um campo com o galardão da sua iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Muitos encontram aqui uma divergência. Enquanto Mateus 27 diz que Judas foi se enforcar, Atos capítulo 1 diz que Judas se precipitou e se rebentou e partiu pelo meio, e suas vísceras, suas entranhas se derramaram. Será que a Bíblia está se contradizendo nesses dois textos? Claro que não. Nós sabemos que a Bíblia ela é perfeita, ela é inerrante, ela é infalível. E toda vez que houver uma aparente discrepância na Bíblia Sagrada, basta lermos os textos por completo que a própria interpretação correta vai aparecer. No texto de Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 10, fala da história que Judas, após trair Jesus e ver que Jesus foi condenado pelos príncipes dos sacerdotes e anciãos, Judas se arrependeu quando viu que Cristo foi condenado, e Judas voltou até os príncipes dos sacerdotes e anciãos, e a Bíblia diz que Judas entregou as 30 moedas. Os príncipes dos sacerdotes não quiseram receber, então Judas jogou aos pés deles. E a Bíblia diz que eles pegaram aquelas moedas e compraram um campo este que era destinado ao sepultamento dos estrangeiros. Porque para o povo judeu, o estrangeiro não tinha valor algum, de forma alguma poderia ser, muito dificilmente, seria enterrado dentro das suas terras, com o próprio povo judeu. Então compraram um terreno distante. Lá em Atos capítulo 1, quando fala acerca da morte de Judas, diz que Judas se precipitou no campo que foi adquirido com a sua maldade, ou seja, o campo que aqueles príncipes dos sacerdotes compraram. E como era um campo para o enterro, o sepultamento de estrangeiros, foi um campo distante, um campo fora de Jerusalém. Então, quando Judas foi se enforcar, Judas foi num local distante, longe das terras judaicas, longe das terras, das proximidades de Jerusalém. Ele foi e lá, naquele local distante, no campo adquirido pelas moedas da sua traição, Judas se enforcou. E como era um local distante, certamente não encontraram o corpo de Judas de imediato. E como quem escreveu Atos dos Apóstolos foi o médico amado Lucas, ele entra nos detalhes. O corpo de Judas ficou pendurado, de forma que passaram-se dias, talvez até semanas, e um corpo após morto, quando Judas morreu já pendurado, o seu abdômen se dilacerou, as suas entranhas incharam, de forma que aquele corpo pendurado se partiu ao meio e as suas vísceras se derramaram. Então a Bíblia ela é perfeita. Essa explicação de Atos, capítulo 1, versículo 18, ela se enquadra perfeitamente com o Evangelho de Mateus, capítulo 27. E Judas foi se enforcar no local distante, ninguém encontrou seu corpo, de forma que seu corpo morto, entrando em estado de putrefação, ele se dilacerou, suas vísceras, seu abdômen, seu estômago, e tudo foi derramado. Judas se partiu ao meio, após ter se precipitado no ato do seu enforcamento. A Bíblia Sagrada ela é perfeita. Sempre há explicações plausíveis para as aparentes divergências. Que Deus continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo.